E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um vídeo da nossa jornada de estudos para concurso. Para quem não conhece, meu nome é Filipe Luz, eu sou juiz federal na primeira região, também fui aprovado em outros concursos públicos, como auditor fiscal, por exemplo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre informativos de jurisprudência. Especificamente, hoje a gente vai falar sobre o informativo 990 do STF e vai tentar pensar as ideias centrais desse informativo e vai tentar perceber quais temas são importantes para concurso público. Se você gostar desse vídeo, você deixa o seu like e compartilha com outras pessoas que também estão nessa luta aí de concurso público, tá bom? Primeiro vamos aqui para a nossa telinha agora, a nossa telinha que vai falar sobre o informativo 990, como eu disse anteriormente, temas relevantes para concurso público. A ideia central aqui, gente, a gente não dissecar o informativo, no sentido de que a gente não vai falar sobre os votos dos ministros, porque eu entendo que isso não é relevante para concurso. A gente precisa tirar a ideia central dos temas e fixar as teses relevantes dos julgados, tá bom? Então vamos lá. Olha só, o primeiro tema que eu achei relevante aqui é o tema lá da educação, sobre o percentual mínimo de investimentos para manutenção e desenvolvimento do ensino. A Constituição lá no 212 vai falar isso, né? No mínimo 18% da União e no mínimo 25% da receita dos impostos tem que ser voltados lá para a manutenção e desenvolvimento do ensino. O tema central aqui desse julgado que a gente precisa tirar é possível que o Estado coloque lá os gastos como em regime próprio de previdência, como manutenção e desenvolvimento de ensino? Ou seja, o Estado implanta um regime próprio de previdência social. Os gastos, por exemplo, com professores lá aposentados podem entrar nessa rubrica aí de manutenção e desenvolvimento do ensino? O Supremo Tribunal Federal entendeu que não, era o caso especificamente de São Paulo. Então, a ideia central desse artigo é que o cômputo de despesas com encargos previdenciários de servidores inativos ou do déficit de seu regime próprio de previdência, ou seja, se o regime próprio também tiver deficitário e o Estado voltar dinheiro para cobrir esse déficit no regime próprio de previdência, não pode ser usado como manutenção e desenvolvimento de ensino, ou seja, o cômputo dessas despesas importa em violação à destinação mínima de recursos exigida pelo artigo 212 da Constituição Federal. Então, mais uma vez, concluindo a ideia central desse julgado, esses gastos com inativos ou para cobrir o déficit lá do regime próprio de previdência social não podem ser utilizados aí como manutenção e desenvolvimento de ensino, lá dentro do mínimo exigido do artigo 212, como eu disse anteriormente. Julgado importantíssimo e entendo relevante aí para concursos públicos. Vamos lá para o próximo. Esse aqui é de direito penal, gente. Isso aqui vai despencar, eu tenho certeza que vai despencar em concurso público. Qual é a tese principal desse julgado? O que você tem que gravar aqui nesse julgado? Olha aqui, eu coloquei aqui embaixo, ó. Nos termos do inciso 4 do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando o confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Isso aqui é importantíssimo, porque o STJ ele tinha um julgado, né? Ele tinha um entendimento, melhor dizendo, de que o acórdão que simplesmente fosse confirmatório da sentença de primeiro grau não interrompia a prescrição. E agora o Supremo Tribunal Federal pacificou e falou o seguinte, olha, inclusive esse acórdão que só confirma a sentença de primeiro grau lá, a sentença condenatória de primeiro grau, interrompe a prescrição. Então é menos benéfico lá
para o réu. O STJ tinha um entendimento mais benéfico para o réu e o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento menos benéfico e que deve ser utilizado aí para concursos públicos. Inclusive o STJ ele reformulou essa jurisprudência. O julgado mais recente ele adotou essa nova visão do STF aqui do informativo 990. Então essa é a ideia central desse julgado, que o acordo confirmatório da sentença de primeiro grau também interrompe a prescrição penal, ok? Agora aqui uma questão de direito tributário. É porque em certas situações uma determinada empresa, por exemplo, ela pode buscar energia, provimento lá de energia elétrica em estado distinto a que ela está localizada, né? Então a ideia aqui desse julgado é que para essas situações aí, que seria o mercado livre lá de energia, uma empresa que consome muita energia elétrica, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ela pode contratar lá o fornecimento com uma empresa de Santa Catarina, por exemplo. Então, aqui a ideia central. Para quem vai o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS? Vai ser para o próprio estado onde ela está localizada ou para o estado em que ela busca esse fornecimento de energia elétrica. Então, a tese central aqui, segundo o artigo 155, parágrafo 2º, 10b da Constituição Federal, cabe ao estado de destino em sua totalidade o ICMS sobre a operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final para emprego em processo de industrialização, não podendo o estado de origem cobrar o referido imposto. Então, é o estado lá de localização dessa empresa que deve cobrar esse ICMS sobre essa operação interestadual de fornecimento de energia elétrica. Tema importante, por exemplo, para a PGE. Eu entendo que isso aqui é muito importante para a PGE. Então, mais uma vez, fixa que a ideia é que o estado onde ela está localizada, por exemplo, essa empresa, é que vai cobrar o ICMS sobre essa operação interestadual de fornecimento de energia elétrica. Tá bom? Então vamos lá. Aqui mais um julgado de direito tributário. O que é importante aqui? A tese. Qual a tese que foi fixada? É constitucional a incidência do ICMS sobre a operação de venda realizada por locadora de veículos de automóvel com menos de 12 meses de aquisição da montadora. Simples, né? A locadora comprou um automóvel e vendeu esse automóvel em menos de 12 meses de aquisição. A ideia central isso é um ativo lá da locadora e não deverá ser cobrado o ICMS? Não, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é possível a incidência de ICMS sobre essa venda de automóvel com menos de 12 meses de aquisição da montadora. Então aqui, os bens perdem a característica de ativo imobilizado, passando a assumir o caráter de mercadoria. Tá bom? Então, mais uma ideia desse julgado que pode ser importante para concurso público. E aqui o último teminha aqui que eu separei desse julgado que eu entendo relevante também para efeito de concurso público. O que decidiu o Supremo Tribunal Federal? Decidiu que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico acessível transnacionalmente envolvendo criança ou adolescente quando praticados por meio da rede mundial de computadores. Ou seja, tem uma transnacionalidade aqui desse crime. Então, se existe uma transnacionalidade, mais de um país, por exemplo, né, que significa exatamente isso, então compete à Justiça Federal processar e julgar esses crimes lá, divulgação de material pornográfico e etc. e tal. E aqui eu separei aqui
em outros julgados do STF mais antigo, olha, compete, para a gente entender realmente esse tema, que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores. Então, o STF entende que se o cara coloca lá num sítio, num site, esse material pornográfico, qualquer pessoa de qualquer localidade do mundo pode acessar esse site. Então, existe uma transnacionalidade nessa situação aqui específica. Então, o cara divulgou lá na internet, num site específico, na rede mundial de computadores, por exemplo, colocou uma página lá específica onde esse material poderia ser acessado, então isso já caracteriza essa transnacionalidade do delito. E aqui a gente vai ter que fazer uma diferença de um julgado, por exemplo, do STJ aqui, né? Que se um material pornográfico lá, né, de pedofilia foi disponibilizado, for compartilhado no WhatsApp, né? Ou, por exemplo, de uma pessoa para outra ficar caracterizado que foi compartilhado entre pessoas específicas, né? Então, o Superior Tribunal de Justiça entende que essa troca de informações privada, que não está acessível para qualquer pessoa, ela não caracteriza essa transnacionalidade, então não vai ser competência da Justiça Federal processar e julgar esses crimes. Aqui, especificamente, ó, tanto no aplicativo WhatsApp quanto no chat estabelecido no Facebook, a comunicação se dá entre destinatários escolhidos pelo emissor da mensagem. Diante de tal contexto, no caso concreto, não foi preenchido o requisito estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, de que a postagem de conteúdo pedófilo pornográfico tenha sido em cenário propício ao livre acesso. Então não ficou caracterizada essa transnacionalidade. Aqui mais uma vez desse julgado, o que eu tirei? E quero provar para você que é cobrada a literalidade nas provas. Olha aqui, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 68624, em sede de repercussão geral, assentou que a fixação da competência da Justiça Federal para o julgamento do delito do artigo 241-A do ECA, divulgação e publicação de conteúdo pedófilo pornográfico, pressupõe a possibilidade de identificação do atributo da internacionalidade do resultado obtido ou que se pretendia obter. Olha aqui essa questão do TJ Bahia em 2019, juiz recente, olha, o processamento e julgamento do crime de publicação de material pedófilo pornográfico em sítios da internet será da competência da Justiça Federal quando for possível a identificação do atributo da internacionalidade do resultado obtido ou que se pretendia obter. Choque que é exatamente a literalidade do julgado, então por isso esse item está correto, tá bom, gente? Então peguei aí o julgado, selecionei temas que são relevantes para concurso público, fique ligado nesses teminhas e aprenda que pensar temas importantes é mais importante do que efetivamente ler todos os votos divergentes, quem foi o relator para o acórdão e tudo mais, tá bom? Então ficamos por aqui, um videozinho rápido e nos vemos aí nos próximos vídeos de jurisprudência que eu vou gravar, tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau!